Olá, aqui quem fala é Neuza Schaefer, trabalhadora espírita da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa, trabalhadora do movimento espírita do nosso litoral norte gaúcho e aceitando um convite amoroso da Associação Espírita Fraternidade do Quintão, lá onde tem trabalhadores com um coração enorme, genuínos na sua prática do Evangelho, na sua união para o estudo, para as atividades da Casa Espírita. E neste momento muito ímpar que a gente vive no planeta Terra, em que estamos isolados dentro dos nossos lares, aqueles que somos do grupo de risco, aqueles que por necessidade mesmo, em função de não estarem trabalhando, precisando realmente ficarem isolados e em casa, e ainda aqueles que estamos nos serviços essenciais, estamos dando continuidade ao nosso trabalho, aqueles que estamos fazendo atividades virtuais, embora o afastamento na casa espírita, não estamos lá naquela atividade cotidiana de esperar aqueles que chegam para o abraço, para o estudo, para assistir uma palestra doutrinária, para receber o passe fluídico, né? Então, tudo isso a gente está agora em outro momento. Então, nos cabe trazer nesse momento uma reflexão sobre um trecho que está lá no Evangelho, né? No capítulo 5, versículo 14, aonde diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. A reflexão dessa passagem de Mateus, ela está no Evangelho por Emmanuel, do livro Evangelho segundo Mateus. É este Evangelho aqui. Ó, quem tiver a oportunidade de conhecer, é uma compilação que o Saulo César fez, né? De todos os nossos evangelhos por Emmanuel, onde ele traduz sempre um versículo do evangelho, uma passagem, e traz um foco desse tema, ou várias vezes nos vários evangelhos, né, em todos, para que nós possamos refletir sobre esta fala e possamos tirar algum ensinamento para o nosso cotidiano, né? Aí nos ocorre pensar que, peraí, como que a gente vai ser luz do mundo nesse momento em que a gente está tendo que ficar dentro de casa? Como que nós vamos fazer alguma coisa se agora a gente teve que ir para casa, né? Não dá para ir para a rua, tem que ficar mais em casa. A casa espírita está fechada, ou o templo religioso de quem quer que esteja nos assistindo, ou não dá mais para a gente ir para a rua, conversar, conhecer pessoas, estar numa fila esperando por alguma coisa da nossa rotina diária. As coisas estão mais privadas a nós, esse tipo de atitude. Então, como é que a gente ajuda se nós ajudávamos mais no convívio social, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque, acima de tudo, nós não podemos esquecer que o que nós estamos vivendo agora trata-se de um caminho, um momento, uma situação em que certamente todos nós aqui concordamos que está sob a tutela de Deus, porque nada há sobre a terra que não aconteça sem a vontade de Deus, nosso Pai, né? E não cai a folha de uma árvore, não cai um fio da nossa cabeça que Deus não saiba, não tenha conhecimento, não nos ouve a permissão para que isso aconteça. Então, se nós estamos vivendo um momento tal qual esse, onde que a nossa luz vai colaborar? Onde que nós vamos colocar a nossa luz em cima do candeeiro, né? Onde que nós vamos colocar o nosso conhecimento, as nossas conquistas já de virtudes, onde que nós vamos colocar o nosso tempo, onde que nós vamos colocar a nossa saúde, aqueles que estão saudáveis, onde que nós vamos colocar a nossa alegria, aqueles que são alegres, onde nós vamos colocar as nossas mãos a serviço, aonde nós vamos colocar a nossa mente pensante em serviço, onde? O que nós vamos fazer com isso, né? Então vamos entender um pouquinho o ciclo que é dado para nós na evolução da lei de progresso da sociedade, da humanidade.
é da vontade de Deus e quis Deus que já antes de Moisés a gente tivesse tido lá os profetas, aqueles que vieram já trazendo informações, trazendo posturas, pese que rudimentares ainda para uma população, para uma humanidade ainda mais primitiva nos seus sentimentos, né? Rudimentar ainda no convívio social, na formação familiar, aquelas coisas todas que a gente foi construindo, né? Na lei do progresso mesmo. Aí dentro das revelações que nós conhecemos através da doutrina espírita, a primeira vem Moisés, que já vem nos trazer aquilo que é da vontade de Deus, que ele se fizesse conhecido a partir de Moisés, que ele é um Deus único, que ele é um Deus Pai. Porque antes disso, nosso olhar era para que tudo que fosse estranho a nós é como se fosse uma divindade. O relâmpago era, né, as tempestades eram, tudo era alguma forma de Deus naquela época, né? Aí o que acontece? Vem Moisés, traz os 10 mandamentos, recebe os 10 mandamentos para já trazer para nós os germes das leis morais que nós teríamos na segunda revelação, que é Jesus, nosso guia e modelo da humanidade, que vem trazer para nós, então, no exemplo vivo, na vivência, as leis morais do nosso Pai. Ele vem nos mostrar a misericórdia, ele vem nos mostrar a pureza, ele vem nos colocar a postura da firmeza diante de uma mudança de conduta, de um retorno à vida do bem. Jesus aponta com toda a sua caminhada e exemplo, cada parábola que ele nos dá é um ensinamento para a humanidade e é atemporal, é para todos os tempos, haja vista que aí, na terceira revelação, que vem o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que nos traz o cristianismo redivivo, porque vai remover a cortina daquilo que não era compreensível por nós, porque nós não estávamos preparados intelectualmente e até mesmo naquele instante do entendimento, até mesmo num processo evolutivo de uma educação através de dores, de desafios, para que a gente desperte. Então, com a revelação das vozes do além, dos espíritos superiores que vêm nos falar de onde a gente veio, para que nós estamos aqui, para onde nós vamos depois daqui, que a nossa vida entre o berço e o túmulo é uma experiência onde nós vamos vivenciar um aprendizado novo daquilo que nos é desconhecido, aonde nós vamos contribuir com a divindade naquilo que é do nosso papel contribuir para a evolução nossa mesma, para o despertar da convivência com outros irmãos, é onde nós vamos fazer o exercício do perdão, o exercício do autoconhecimento, o exercício da libertação de nós mesmos, daquelas amarras assim que a gente tinha como crença, como opinião, como formação, e que daqui a pouco, que é o que está acontecendo muito nesse momento, não cabe mais em nós, não cabe mais viver assim na família, não cabe mais ser um empresário assim, não cabe mais ser empregado com esta forma de pensar, não cabe mais ser um servidor cristão agindo desta forma, não cabe mais, tá ficando, inchou, a gente vai ter que arrumar isso, né? Então, o convite de nós sermos a luz do mundo neste momento é exatamente um ponto em que nós despertemos para que só vai acontecer isso com este sacrifício que a gente está vivendo, porque não há luz no santuário do Evangelho sem espírito de sacrifício. É o que vai dizer aqui nesse texto, né? Então, o nosso espírito de sacrifício de hoje, para nós, para alguns de nós, o sacrifício está sendo verdadeiramente físico. Ele está tendo que ser
num possível contágio, numa possível estada numa UTI, e para muitos, nós já estamos acompanhando no noticiário, é a partida desta caminhada, desta existência. É um testemunho que não bastasse ser das emoções, ele vai ser físico, ele vai ser a entrega de sair da vida. Como a gente assistiu muitos na época da saga dos judeus na Terra, nas grandes guerras que a gente já vivenciou, né, de sangue, de bombas, de armamentos, de fome, de outro tipo de pandemias, de outra espécie de doenças. Na época de Jesus, logo após Jesus, quando aqueles que são cristãos não abjuram ao Mestre, a ideia da liberdade, da fé inabalável em Deus, e por sua vez houve os testemunhos vivos daqueles que foram para arenas e foram comidos pelos leões, nesta representação viva de um testemunho. Mas a grande maioria de nós vem o convite de ser a luz. Nós não estamos sendo, alguns só vamos trabalhar em nome deste momento e estamos nos entregando ao contágio ou às dificuldades em estar lá, executando a entrega de um ente querido num funeral hoje muito estranho, muito aquém do desejo de cada um que tem amor ao seu ente querido, porque com tantas privações, com tantos cuidados necessários, mas afeta obviamente profundamente o psicológico e a alma de todos os envolvidos, e vai ser uma marca profunda nesses corações. Corações esses que a gente não sabe se não vai chegar na nossa casa ainda, não é? No entanto, o convite que vem para nós é que, seja qual for o nosso testemunho, que ele já seja o de ser uma luz. De que forma? De todas as formas possíveis. Onde eu posso ser luz nesse momento? Num momento como esse, em que a gente está aqui conversando um pouquinho do Evangelho, captando dele as forças que vêm do alto, as forças que vêm da palavra deixada, mas que seja transferida em vivência para todos nós, dos momentos em que nós não vamos lá visitar a nossa família, mas nós estamos tendo alguma forma de contato e ela está sendo amadurecida, está sendo muito mais aproveitada. Aqueles que estamos dentro de casa, com filhos, com cônjuges, com os nossos idosos, um cuidado muito maior, uma vontade muito maior, sim, de estar junto e não o contrário, né? E que a gente passe esse momento, né? Muito agradecidos a Deus, porque seja qual for o sacrifício que algum de nós e todos nós estamos vivenciando, ele é para a luz do mundo, a luz das almas, a liberdade e a conquista dos verdadeiros valores que nos levam ao encontro verdadeiro com a nossa divindade, que somos herdeiros desse Pai. Então que fique aí para nós, né, a certeza de que quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, né, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então que aí de onde você esteja, aqui de onde eu estou, a gente consiga fazer alguma coisa para iluminar o coração de alguém, o nosso mesmo, porque não há um de nós que não há dia que a gente fique um pouco apreensivo, mas que a nossa fé se renove através da prece, do Evangelho no lar, da gratidão a Deus, de louvar ao Pai e sermos muito gratos sempre. Meu abraço fraterno, saudoso a todos os queridos desta casa espírita e aqueles que nos ouvem nesse instante. Que Jesus nos abençoe e nos dê força e coragem para juntos
passarmos por este ciclo que a humanidade toda foi convidada a viver. Um forte e fraterno abraço a todos.